Estamos aqui hoje dando início à programação de seminários do segundo semestre do ano. O SEBRAP tem uma tradição de organização de seminários sobre temas relevantes do debate nacional e hoje abrimos em grande estilo com o Marcos Nobre, dando um seminário sobre extrativismo no Brasil. É um tema extremamente relevante e, neste caso, é um tema que está no centro de um centro de pesquisa que está sendo criado, que, na verdade, já está em processo de implementação faz mais de 6 meses no SEBRAP, que é o Center for Critical Imagination, do qual Marcos Nobre é diretor e que é uma iniciativa extraordinária do SEBRAP em parceria com instituições internacionais e financiamento da Open Society Foundation. Meu nome é Camila Rocha, eu sou diretora científica do CCI SEBRAP. Hoje eu estou coordenando um debate aqui no SEBRAP com o professor Marcos Nobre, que também é diretor do CCI SEBRAP, com a professora Maria Hermínia Tavares Almeida, que é professora emérita da USP, também pesquisadora do SEBRAP, e com um convidado que é o Sérgio Fausto, que é diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Esse debate ele é muito especial para a gente, porque ele é um debate sobre um texto fundacional do CCI SEBRAP, que foi escrito pelo Marcos Nobre. O texto se chama O que vem depois do neoliberalismo. Esse texto ele foi publicado na revista Piauí, em português, né, tem versões em inglês também. E é um texto muito importante para a gente porque ele já anuncia duas grandes questões que a gente vai pesquisar aqui no CCI, que são a teoria da dependência, então como atualizar a teoria da dependência e como a gente escapa, né, como o Brasil pode escapar do que o Marcos chama de armadilha neoextrativista. Então é um debate bastante importante para a gente está fazendo inclusive em parceria com a revista Piauí, né, que foi quem publicou o texto, e enfim, a gente está muito feliz de poder ter esse debate aqui hoje. Nós vamos fazer agora uma discussão sobre um texto que eu publiquei na revista Piauí. Agradeço à revista Piauí de ter recebido esse texto, agradeço ao SEBRAP por ter me convidado para fazer essa discussão. O assunto é grande, o assunto é comprido e o assunto é: dada a posição que o Brasil tem no mundo, o que a gente pode fazer? Quais são as nossas margens de manobra? O que existe de possível como plano, certo? Aí, no artigo eu tento dizer algumas coisas que eu acho estruturantes aí dessa situação. A primeira é essa divisão política que a gente tem nos países que ainda são democráticos, entre uma direita que se aliou à extrema-direita e uma espécie de novo progressismo, que se opõe de maneira radical e que não tem compromisso, né? E no plano da negociação internacional, a gente tem uma renegociação do lugar que os países devem ocupar no mundo. Por exemplo, a gente sabe que a China cresceu muito, né, nos últimos 20, 25 anos. Então, as instituições criadas no final da Segunda Guerra Mundial, né, a partir de 1945, elas não previram isso. Como é que faz para a gente colocar a China, né, dentro dessas organizações? E aí, olhando essa situação, fala, bom, como é que o Brasil pode se colocar nessas negociações? Né? Qual é o peso que o país pode ter nessas negociações? Sobretudo porque nós precisamos encontrar a possibilidade de um desenvolvimento brasileiro autônomo. Nós precisamos fazer a nossa transição ecológica, reduzindo desigualdades, e nós estamos numa situação de extrema dificuldade em termos de financiamento. E quando a gente olha para a estrutura internacional, isso é particularmente incapacitante, porque nos últimos 40 anos o Brasil se desindustrializou, o Brasil passou a ter uma proporção maior de produção agropecuária e de extração mineral, não é? na sua pauta de exportação e na sua produção, e isso mudou radicalmente a nossa posição em termos de capacidade de sair dessa situação em que a gente está. Porque nós estamos numa situação em que nós exploramos a natureza de maneira muito intensa e nós não encontramos ainda os mecanismos para fazer a nossa transição ecológica. Então, são muitos temas que estão nesse artigo. Esse é um artigo
longo, com muitos temas, mas espero que vocês gostem do artigo, espero que gostem da discussão. Para mim é um gosto estar aqui no SEBRAP. Eu fui pesquisador da casa na segunda metade dos anos 80, então sempre voltar aqui para esse local de seminários é um gosto, sobretudo para discutir um texto interessante que o Marcos publicou na revista Piauí. O Marcos tem uma grande qualidade, que não é uma qualidade tão comum hoje no mundo das ciências sociais, que naturalmente se especializou, é natural que tenha se especializado. Ele pensa grande, né? Então isso em si já é algo que merece um elogio muito forte. Acho que o artigo, sobretudo, estabelece, a meu ver, um belo programa de pesquisa. Agora, o artigo tem limites, eu acho que os próprios limites de um artigo. Ele trabalha com algumas categorias, por exemplo, neoliberalismo, neoextrativismo, mesmo as referências que faz à industrialização por substituição de importações, sul global, que, a meu juízo, precisam ser melhor especificadas, né? É um universal abstrato e muitas vezes eu sinto falta no texto de uma maior especificação. Agora, justamente me parece que esse é o desafio da pesquisa para o qual o artigo aponta, né? É manter a capacidade de pensar o mundo, de pensar o sistema capitalista, mas ao mesmo tempo, seguindo a tradição da crítica da teoria da dependência, um pouco a vertente aberta por Fernando Henrique Faleto no livro conhecido, né, de pensar dentro desses moldes, mas absorvendo, englobando e especificando contextos particulares, sejam de países, sejam de regiões. Agora, para começo de conversa, eu acho que é um tremendo de um começo e acho que a conversa vai ser boa.